Olá, bem-vindos. O tema desse vídeo é a dúvida, ceticismo, o ver para crer, né? Às vezes eu me pergunto, o Nietzsche tem utilidade para alguma coisa? Aquela pecinha ali, né? Resina, metal, pedrinha. Será que o reiki realmente ajuda as pessoas? E a radiestesia, né? Com pêndulo, gráfico, não tem enrolação no meio? Outras terapias aí, né? A gente vê tanta propaganda, vê tantas pessoas deslumbradas e tantos relatos fantásticos, né? E eu me pergunto, me questiono. Até onde é realidade, até onde é delírio, sonho, divagação das pessoas, necessidade de ter experiências diferentes, de fazer coisas diferentes, de criar coisas diferentes, né? E afinal, a espiritualidade tem alguma utilidade prática a espiritualidade? Conseguimos trazer isso para a nossa vida? Conseguimos trazer isso para o nosso dia a dia? Afinal, tem tanta coisa para fazer, né? Tanta conta para pagar, tanto passeio, tanta diversão. Mundo aí cheio de oportunidades, de pessoas legais. Tanto trabalho a fazer, sempre tem trabalho, né? Sempre. A empresa está sempre exigindo da gente mais e mais, o patrão quer mais também. E nós também queremos ganhar mais dinheiro, né? Para fazer mais coisas. Temos sempre que trocar o celular, temos sempre que trocar o carro, temos sempre que... Ou seja, o mundo material exige muito, né? E tem algum espaço para espiritualidade nisso, para energia, vivência energética, né? Experiência, Deus, né? Vou na igreja, pronto, vou ali na igreja, cumpro a minha parte, faço a minha parte e pronto. O que eu vou me preocupar mais? O padre lá me abençoa, me livra dos pecados, pago o meu dízimo, então tô garantido, né? Tô fazendo a minha parte. Mas aí eu vejo essas pessoas aí fazendo tanta propaganda, fazendo tanto alvoroço, tantos sonhos, né? Tem utilidade isso? Tem lugar, tem espaço para isso na vida da gente? Porque se você fica muito ligado nessa parte espiritual, não trabalha, né? Não ganha. E aí, sem dinheiro vai fazer o quê? Sem dinheiro vai fazer o quê, né? Pois é, pessoal, são perguntas. São perguntas, né? São questionamentos. Eu me faço constantemente, né? Esses questionamentos. Não sou aquele tipo de pessoa que tem aquela fé cega, né? Aquela crença firme, determinada e irredutível a respeito de um assunto ou de outro. Não, muito pelo contrário. Eu duvido de tudo. Se o Papa aparece aqui na minha frente e me diz uma coisa, eu vou duvidar do Papa. Não me interessa quem é a pessoa. Eu vou duvidar. Eu vou questionar, eu vou querer saber, eu vou buscar, eu vou querer uma base racional para a coisa. Mas vai chegar num ponto em que eu vou acreditar, em que eu vou confiar, em que eu vou ter uma experiência que vai ser capaz de me mostrar a veracidade daquilo, a verdade daquilo, a realidade daquilo. Minha vida, desde pequeno, foi entremeada de vivências, né, energéticas ou vivências espirituais. Então, desde pequeno que eu me questiono e que eu questiono essas coisas todas. Assisti muita coisa, vi muita coisa que era realmente charlatanismo, que era realmente adivinhação, né? Um jogo, uma aparência.
mas assisti muitas coisas e vivi muitas coisas que eram verdadeiras, né, que eram muito profundas e que nos tocam de uma maneira muito significativa, muito peculiar, que não há como negar. O Reiki é uma ferramenta interessante, né, porque ele permite que tu tenha a vivência naquele instante ali. Tu recebe uma aplicação de Reiki, tu tem a tua vivência particular, subjetiva, pessoal e intransferível. É tua. E com um pouquinho de sensibilidade você consegue perceber muita coisa. Com um pouquinho de observação você percebe mudanças na sua vida que não tem outra explicação, não tem outro caminho a não ser aquele que foi aquela energia que você recebeu, que você absorveu, que a sua consciência pegou do terapeuta Reiki, ou do reikiano, que seja, e usou para alguma coisa. Radiestesia já é um pouco mais complicado. Mas ainda assim tem alguns trabalhos muito bons, muito sérios, que a gente comprova, que a gente verifica facilmente, né? E assim a gente segue. Técnicas e citando exemplos e exemplos. As orgonites, eu tenho tantos relatos, eu tenho comigo tantas vivências e percepções que eu sei que foram promovidas por aquela energia proveniente da orgonite, que eu não preciso questionar mais, não preciso duvidar. Mas a gente segue, né, com exemplos variados aí. Agora, a razão mais desse vídeo e o questionamento maior desse vídeo é: conseguimos trazer para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, para o nosso mundo material, essa energia, essa vivência, né? Conseguimos traduzir de alguma forma isso que seja benéfico para a gente? Porque tem que ser benéfico, né? Tem que ter uma utilidade, tem que ter uma aplicação. Fazer por fazer, ninguém vai querer fazer. E eu acho que a gente enfrenta uma resistência muito grande dentro de nós, uma dificuldade muito grande dentro de nós em fazer essa ligação, né? Esse mundo energético, esse mundo espiritual com o mundo material. A observação também é uma ferramenta fantástica nesse aspecto, certo? Você vê pessoas muito focadas no material e você vê como é que elas vivem. Você observa os valores, as vontades, os desejos, as realizações, a vida delas. Pelo menos na aparência a gente consegue observar e identificar o que é aparência, né? E o que está por baixo dessas aparências. E pessoas com uma certa espiritualidade também, a gente observa, a gente verifica, a gente comprova algumas coisas, a gente tira algumas conclusões, né? Então, é um desafio. Mais para uns do que para outros, mas é um desafio muito grande trazer para o dia a dia essa espiritualidade, essa vivência energética. E isso não pode ser feito só no momento de dificuldade. Né? Eu acho que aí é uma situação extrema, uma situação onde qualquer coisa serve, qualquer coisa ajuda e a gente tenta de tudo, porque, né, sair naquela correria, porque o mundo material está ruindo e o que nós fazemos com esse mundo material agora? E o dinheiro às vezes não ajuda tanto, não tem muita solução. Então nós precisamos tentar trazer essa parte espiritual, essa parte energética para o nosso dia a dia, lentamente, racionalmente, organizadamente, para que nos momentos mais intensos a gente tenha a que recorrer, a gente tenha um fluxo de energia que nos estabilize, que nos tranquilize, que nos dê um pouco mais de serenidade frente a tantas atribulações, né, tantos problemas, a tantas dificuldades que às vezes o mundo nos oferece. E às vezes nós entramos de cabeça nessas coisas e realmente, vencendo essa resistência, nós começamos a observar em nós mesmos uma tranquilidade maior, uma paz de espírito maior, uma força maior para enfrentar as dificuldades, para enfrentar o dia a dia, uma abertura de perspectiva em relação
a vida, não só a problemas, mas em relação a facilidades também. E isso tudo faz com que a gente cresça, né? Que a gente amadureça também como pessoa, como ser humano, e é inevitável que a gente amadureça, não se pode ser jovem, né? Ser um Peter Pan a vida toda, então nós vamos precisar amadurecer. Mas a gente consegue fazer com que esse processo todo seja mais proveitoso, seja mais racional, pelo menos, né? Menos turbulento, menos agitado, para a gente não cair em armadilhas, em charlatões, para a gente não se deixar ser enganado e depois se arrepender, para não achar que essas técnicas, essas práticas, esses sistemas de energia são a salvação de tudo, né? Porque não são. E também confrontar a nossa própria materialidade, a nossa própria forma de ver a vida, que às vezes é muito racional, às vezes é muito rígida, muito fechada, e a gente perde uma riqueza muito grande de perspectiva de vida. Certo? Olhar para os outros serve para a gente observar, para a gente pegar as melhores práticas, para a gente poupar caminhos, para não se perder, para não gastar dinheiro, para não gastar tempo. Mas nada vai substituir o nosso próprio conhecimento. Não há ninguém que possa dizer para vocês que isso aqui funciona, isso aqui serve, isso aqui resolve. Você tem que fazer, experimentar, vivenciar, para ver se resolve, para ver se serve, para ver se é útil. O mestre Irineu, né, criou ali, popularizou o Dharma bastante, dizia: a ayahuasca é para todo mundo, qualquer pessoa, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Ou seja, não são todas as pessoas que vão se dar bem com essa ferramenta. Então você não pode se preocupar se não sentir afinidade com uma ou com outra técnica, com uma ou com outra ferramenta. Mas você não pode ser privado de experimentar para poder falar depois com propriedade, né? E também com racionalidade. Olha, para mim não serve, mas talvez para você sirva, talvez para você seja interessante falar, experimentar. E não tirar conclusões do tipo, não, isso não serve, isso não funciona, isso não dá, entrar nesse materialismo exacerbado. Mas é realmente uma briga diária. É um conflito interno diário. A vida, o mundo material te chama, te absorve, né, te fecha naquela materialidade, naquela pressão por trabalho, por dinheiro, por conta, por bens, por desejos, por vontades, e a gente se esquece, né? A gente dorme, realmente a gente dorme e entra nesse sonho aí, e lá adiante a gente acaba acordando um dia, e às vezes não é por uma coisa boa. Normalmente coisas boas nos fazem dormir mais. E aí as pessoas às vezes têm experiências ruins, têm experiências intensas de um lado negativo, que é para dar uma sacudida, né? A pessoa começar a observar que há mais coisas, né? Robert Monroe dizia que a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo energético, né? A gente sai em projeção astral. A questão não é que nós somos mais do que o nosso corpo físico. Nós somos mais do que um corpo físico. Mas a questão é quanto mais do que um corpo físico nós somos. Nós não temos essa ideia, nós não temos essa percepção ainda, né? E se a gente usar corretamente o questionamento, se a gente usar corretamente o nosso racionalismo, a nossa mente, esse raciocínio concreto, né? A gente colocar um pouquinho de raciocínio abstrato na coisa, se permitir, nós chegamos a boas conclusões, nós crescemos com isso.
e nós aproveitamos mais, principalmente aproveitamos mais a passagem pelo planeta, que é rápida. É rápida e pode nos ensinar bastante. Pode nos ensinar bastante. Podemos aproveitar muito mais do que a maioria, digamos assim, aproveita. Legal? Então era isso, pessoal. Até a próxima.